Graças e paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 10. Vamos ler do versículo 21 até o 23. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu. Aqui é a primeira chave da onde que veio, porque que eles tinham a luz, onde estavam tudo em trevas. É do céu. E virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam palpar. Estendendo, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas densas, espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Mas, irmãos, o elemento principal desse mundo é a escuridão. Quando houve rebelião lá no céu, Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, há um hiato. E houve uma rebelião no céu. E Satanás e 1/3 dos anjos foram lançados na terra. E a terra se tornou em trevas, vazia e sem forma. Está entendendo por que o mundo é assim? Está entendendo por que nós nascemos assim? Está entendendo por que há necessidade urgente que Cristo venha resplandecer em nossas vidas? O mundo e a vida sem Cristo está na mais densa escuridão das trevas. Como é que vai viver uma vida nas trevas? E nós vemos aqui, amados irmãos, que isso aqui é tão maravilhoso, porque fala de luz em nossas casas. O Egito é um tipo do mundo que jaz no maligno, que está em trevas. Que trevas é essa? Densas, profundas, palpáveis. Você não tem essa sensação? Tamanhas são as trevas, amados irmãos, que são até palpáveis. Mas é tão maravilhoso, irmãos, que diante de todas essas no Egito, o povo de Deus, os israelitas, na casa deles havia luz. Agora você vai imaginar assim: mas Oswaldo, havia luz natural? Não. Havia uma vela? Não. Lampião? Não. Eletricidade? Não. Que luz essa que havia no povo de Deus? O que nós acabamos de estudar, lendo no início. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Então, amados irmãos, luz nas nossas casas. Eu acho que é um assunto primordial na época que vivemos. Porque as nossas casas, elas falam das nossas famílias. Eu não estou falando da casa física. Nós estamos falando da família. Do mesmo modo que Mateus vai dizer: se você edificar a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, preste bem atenção, as 2 casas sofrerão tempestades. As 2 casas sofrerão as angústias, sofrimentos, perseguições, tristezas dessa vida.
Mas a casa que está sobre a rocha, ela obedece Cristo, submete a Cristo, ouve a Cristo, constrói sua vida sobre Cristo. A Bíblia diz que essa casa nunca vai cair. Então nós podemos analisar hoje as nossas vidas. O que está caindo nas nossas vidas, nas nossas casas? Por que as nossas casas estão, muitas vezes, em situações extremamente difíceis? Amados irmãos, não tenha dúvida nenhuma, porque as trevas entram nas nossas casas e nós não estamos nem percebendo. Ela entra através das amizades, ela entra através da televisão, ela entra através de um celular, ela entra através de um telefone, das literaturas, da política desse mundo, o que o mundo pensa, e vai entrando, e nós vamos acomodando em relação às trevas. Nós vemos, amados irmãos, diante disso daqui, nós vemos os relacionamentos dos cristãos aqui nessa terra, como família. E nós vemos quanto nós precisamos ser despertados para nós termos visão das trevas que há em nós. E nós nos arrependermos e irmos até o Senhor Jesus e clamar por misericórdia, para que a luz ela tome conta das nossas trevas, dos nossos corações. Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, os nossos relacionamentos eles são reflexo da nossa vida com Cristo. A nossa casa ela é reflexo da nossa vida com Cristo. As nossas vidas, como nós vivemos na vida conjugal, familiar, na igreja, no trabalho, todos eles são reflexo da nossa vida de comunhão com Cristo, da nossa vida aos pés de Jesus. Você tem duas circunstâncias, Marta e Maria. As duas são filhas de Deus. Mas Maria, ela tinha uma coisa especial. Qual era? O seu trabalho vinha da sua vida aos pés de Jesus. Ela guardou, amados irmãos, denários para comprar um vaso de alabastro, que é o trabalho de um ano. Então, veja a diferença. Maria, primeiro aos pés de Jesus, comunhão com Cristo, ouvir Cristo, submeter a Cristo, ser orientado por Cristo, ouvir a luz que vem de Jesus, que é Cristo mesmo, e Marta. Então nós queremos relacionamentos celestiais sem ter uma vida celestial. Uma vida com Deus. Maridos que amem a Deus. Esposas que amem a Deus, filhos que amem a Deus, pais que amem a Deus, patrões que amem a Deus, empregados que amem a Deus, vão refletir o seu amor a Deus através das suas próprias vidas. Ali, amados irmãos, tudo havia trevas, e nós vivemos no mundo em trevas. Mas aquele que nasceu de novo pela graça de Deus tem luz. O que nós fazemos com a luz? Jesus vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. O que nós fazemos com a luz? Ele está dizendo, você e eu somos. Por que nós somos? Porque primeiro nós nascemos da luz. Nós nascemos do céu. Nascemos de novo, nascemos do alto pela graça de Deus. Um dia, pela misericórdia única e graça soberana de Deus, Deus disse, haja luz. E houve luz na minha vida e na sua vida. E quando, amados irmãos, a luz, começa a haver separação em nossas vidas. Vai separando aquele que é luz e aquele que é trevas. Vai separando aquele que é terreno, aquilo que é celestial. Aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual.
quanto mais nos aproximamos da luz, as trevas vão sendo dissipando. Não é isso que diz Provérbios 4? O justo é como a luz da aurora. Antes da aurora, o que acontece? Trevas. Mas começou a aurora, a luz vai se dissipando e as trevas vão saindo. A vida cristã é assim, é um contínuo, amados irmãos. Mas ela precisa ter plena convicção da sua total incapacidade de viver uma vida cristã que testemunha Jesus. Por isso, quando você lê Hebreus, toda aquela cadeia, aqueles homens e mulheres maravilhosos, que nos dá até vergonha, quando a gente lê aquilo lá, a gente fica envergonhado de ver a vida daquelas pessoas. E olha que eles não tinham a realidade de Cristo ainda. E ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amados irmãos, a igreja, quando ela não olha para Cristo como sua suficiência, vai olhar para onde? Para o mundo. E o que o mundo tem? Trevas. Trevas. Por isso é tão maravilhoso, amados irmãos, que Efésios, quando fala da prática da vida cristã, os 3 primeiros capítulos falam da posição que nós temos em Cristo, o 4 já começa a vida cristã na Assembleia, entre os irmãos, o 5, amados irmãos, já entra a nossa vida cristã, relacionamento, nosso casamento, nossos filhos, a família, depois empregado, patrões, por quê? Isso é uma realidade espiritual. Aquele que é espiritual deve conduzir a minha vida e sua vida em todos os nossos relacionamentos. É o único modo de haver a glória de Deus, o testemunho da vontade de Deus e do nome de Deus, é através de uma vida de relacionamento com Cristo. Os outros relacionamentos, eles são secundários. A grande maioria das casas estão tentando resolver os seus problemas entre eles. Esse não é o início. Primeira coisa nós devemos ir aonde? À luz. Aos pés de Jesus. E a Bíblia diz assim, na tua luz eu vejo a luz. Porque se eu não estou na tua luz, eu vejo o quê? Trevas. Trevas. Densas trevas. Amados irmãos, Deus tem um chamamento para mim e para você, um chamado celestial. Mas também, amados irmãos, tem um compromisso de uma conduta celestial. E porque nós temos um chamamento celestial, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz, amados irmãos, nós vamos ter conflito entre luz e trevas dentro da nossa casa. Amados irmãos, o elemento deste mundo é a escuridão. João 17 diz assim, Pai, enquanto estive aqui, eu os guardei. 4 vezes vai falar de guardar. Ele falou, Senhor, agora guarda eles. Por que guardar eles? Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não são das trevas, são filhos da luz. Livra-os do maligno. Maligno é trevas. Daí ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados irmãos, quando a verdade entra, as trevas dissipam. Mas quando a mentira entra, a destruição, descaminhos, confusão, não há testemunho. É como se nós estivéssemos dizendo, hoje sobrevive minha voz, escolha entre a bênção e a maldição. Amados irmãos, é coisa tão séria, mas é tão séria isso hoje, que não tenha dúvida nenhuma, quem instituiu o relacionamento conjugal, homem e mulher, foi Deus.
Mas, imediatamente, quando Deus constituiu homem e mulher, é para serem governados por Deus, não para eles governarem as suas vidas. É para serem governados por Deus, sustentados por Deus, dependentes de Deus, para a glória de Deus. Mas entra Satanás, trevas. E o que as trevas vão fazer? Desobediência, afastamento, pecado. Pecado. E mesmo com toda essa tragédia, aonde as pessoas agora passam a ter um relacionamento complicado, que Deus vai perguntar: Adão, onde você está? E o que Adão vai dizer? A mulher que o Senhor me deu, ela é o meu problema. Aí ele vai para Eva. Qual o problema, Eva? Foi a serpente. Ela é o meu problema. Nenhum deles disse assim: eu sou o problema. Eu desobedeci. Não houve. Por isso, amados irmãos, imediatamente Deus dá ali a promessa que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E graças a Deus que um dia Deus diz: haja luz. E Jesus encarnado nasceu nessa terra. Houve luz. Esse mesmo Senhor Jesus quer resplandecer no meu e seu coração, para sairmos das trevas, domínio do pecado, domínio de Satanás, condenado e na culpa do pecado eternamente, se Cristo não entrar. Quando a luz de nossas casas, em meio às crescentes trevas que nós vemos aí em nosso redor, dentro e fora. Quantas trevas, amados irmãos. Diante de todas essas trevas, aquele que nasceu de novo, nós temos a luz. Ah, irmãos, o que nós fazemos com ela? Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Que as pessoas vejam a expressão da luz, as boas obras, a expressão da luz, e que eles glorifiquem a Deus. Como é que as pessoas vão olhar as nossas famílias e vai glorificar a Deus? Se as trevas tomam conta das nossas famílias. Se o amor a Cristo, você deixar o primeiro amor, a primazia de Cristo. Se Cristo está do lado de fora batendo, porque nós queremos conduzir a nossa vida conjugal, familiar, a nossa vida sem Cristo. Só naquilo que eu concordo com Cristo, graças a Deus, glória a Deus. Como diz o irmão, sempre encontro com ele, no modo equivocado. Ele sempre diz: tudo é só glória, só vitória. E eu perguntei para ele: como vai sua vida conjugal? Está vendo, amados irmãos, que nós estamos enganando com esse evangelho fácil, esse evangelho sem Cristo. Esse é o falso evangelho, amados irmãos. Dificuldades todos nós temos. Mas na casa dos filhos de Deus há luz. Não esqueça, essa luz tem que resplandecer. Essa luz não pode ser colocada embaixo da mesa, tem que colocado lá em cima. Colocamos embaixo da mesa quando os nossos interesses, as nossas afeições, quando as nossas primazia, o nosso eu, o nosso orgulho, nossos descaminhos, estão acima da luz da revelação de Jesus. Colocamos lá embaixo. Não ilumina. Muito pelo contrário, é trevas. Meu amado irmãos, a palavra de Deus é tão clara lá em Mateus, eu já citei, mas eu vou ler para os irmãos. Mateus 5. Ele diz assim, primeiro ele diz: vós sois o sal da terra.
Presta atenção, o sal é para conservar. Está entendendo? É para conservar. Mas se o sal tornar-se misturado, insípido, não presta para nada. E isso está em Lucas capítulo 14. Você tem que ler lá no final. Então você vai ver, o sal, amados irmãos, a igreja devia retardar a putrefação desse mundo. Ela não vai acabar com a podridão do mundo, mas primeiro vai retardar. Mas parece, amados irmãos, que a igreja está acelerando. Porque ela está maquinando com o mundo, que jaz no maligno. Então a palavra de Deus diz assim, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Que mundo é esse? Mundo em trevas, que jaz no maligno. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que encontram na casa. Isso aqui é tão maravilhoso, meus irmãos. Numa vida, numa família, onde alguém recebe Jesus como Salvador, ele coloca lá em cima. Ele começa a iluminar toda a casa. Você está entendendo? Está entendendo quando a 1 Pedro 3 diz assim, quando alguém não obedece a palavra, seja homem ou mulher, na vida conjugal, que seja um ganho sem palavra nenhuma, pelo seu cheio de temor a Deus. O que é isso? A luz. A luz precisa falar alguma coisa, meus irmãos? Não precisa. Ela ilumina, dissipa as trevas. Ela dá visão, ela dá consolo, dá proteção, dá conforto, dá encorajamento. Mas, meu amado irmão, quando nós começamos a tratar trevas como luz, então realmente nós estamos em ruína. Quando nós começamos a tratar pecado como não pecado, nós estamos em ruína. Quando começamos a tratar as minhas faltas sem dizer os meus pecados, nós estamos em ruína. Pecado é pecado. E para pecado só tem um remédio: a cruz de Cristo. E para depois que eu recebi o novo nascimento, estou nesse caminhar e eu peco. Se confessardes os pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas continua o texto, não tem ponto ali, vão começar um novo texto, não existe. Isso que é lá uma coisa didática, ele vai dizer, mas filhinhos, isso eu escrevi para que não pequeis. Essa é a meta. Quando que nós vamos deixando de pecar? Quanto mais estejamos sendo conformados à imagem e semelhança daquele que nunca pecou, Jesus Cristo. Esse chama-se santificação, uma vida para Deus. Mas, irmãos, quando você lê lá em Romanos 13, é outro desafio. Romanos 13. Eu gostaria que vocês lessem em casa esses textos, pegasse Romanos 13 e lesse todinho. Ele diz assim, vamos para o versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora. Mas já é a hora. Jesus não falava da hora. Os discípulos não falavam da hora. As cartas não falavam da hora. Que hora é essa? É hora quando a trombeta vai tocar. E o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Esta hora, irmãos. Agora preste atenção. Que coisa que ele vai dizer assim para mim e para vocês. É hora do quê? De vos despertardes do sono. O que o sono faz com a gente? Você começa a enxergar alguma coisa? Você está guiando o carro. Helder, meu irmão Helder, que gosta de dormir de vez em quando. E a Inês, coitada, passa apertado com ele.
Ele está guiando o carro. Aí de repente vem o sono. O que ele faz? Ele está entrando em trevas. Ele não está enxergando. O que vai acontecer se ele não despertar? Uma tragédia. As nossas vidas são assim, amados irmãos. Nós precisamos pedir discernimento de Deus para enxergar que nossas vidas estão sonolentas. Nós estamos com sono. Mas não é esse sono de você deitar à noite. Não, amado, é um sono espiritual. Satanás vai tirando a nossa sensibilidade a Cristo, a cruz de Cristo, a sua palavra, ao Espírito Santo, à igreja. Ele vai tirando a sensibilidade do amor a Cristo. É como se estivesse dizendo, não vale a pena você amar a Cristo. Olha a sua vida, não vale a pena. E as pessoas começam a achar que amar o mundo vale a pena. Porque o mundo vai encher você de coisas do mundo. Ele vai alimentar seu ego, vai alimentar a sua alma doente. A Bíblia diz assim, não glorie o rico na sua riqueza. Não glorie o sábio na sua sabedoria. Não glorie o homem no seu poder. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, que eu faço misericórdia. Está vendo, amados irmãos? Que Satanás vai cegando as pessoas. Dele ter uma vida com Cristo é uma vida de tentando mostrar alguma coisa que não tem. Por isso, muitas vezes, nas nossas vidas, e a igreja parece o bumbo da Bahia. Sai na rua, faz um vazio. Cadê a vida de Cristo? Cadê luz dentro da sua casa? Cadê luz na sua família? Cadê luz na sua vida? Onde que está? Está vendo, irmãos? Olha, queridos, aqui, uma chamada. A salvação está mais próxima do que a gente imagina, irmãos. A visão cristã sobre a morte, sim, está agora mais perto. Né, seu Valdo? Apesar que hoje moro mais jovem do que velho, né? É entre 25 a 40 anos a maior mortandade que nós temos hoje. Jovem. Mas presta atenção. A conduta de tal esperança deve incitar, despertar eu e você do sono, para que possamos ver a luz, contemplar a luz, ser guiado pela luz, dependente da luz, que é Jesus Cristo. Você quer ver outro texto, amados irmãos? Vê lá Isaías 60. Olha aqui. Não parece que nós estamos meio adormecidos? Não parece? Você não sente meio que você está meio sonolento? Vamos estudar a Bíblia. Estou com sono. Vamos orar. Estou com sono. Vamos congregar. Estou com sono. Irmãos, tudo isso daí é porque está com sono de fato. Mas o sono espiritual. E Deus está dizendo para mim e para você, despertai-vos desse sono, porque a noite está aí, trevas palpáveis, mas está raiando o dia, a estrela da manhã, Jesus Cristo está vindo. Amados irmãos, nós não somos filhos da noite, irmãos, nós somos filhos do dia, nós aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos andar no dia. Efésios vai dizer, vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz, não como nas trevas. Vocês eram trevas, agora vocês são luz. E olha que ele diz aqui, um chamado para mim e para vocês, Isaías 60. Levantai-vos, disponde-vos, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplandente
ti o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Resplandece, levante, acorde, resplandeça a tua luz.